Olá, loucos por Jesus! Estamos aqui nesta segunda-feira, feriado, mas nunca sem a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje e eu quero muito que você participe comigo, por isso já vai enviando aí para a galera, porque nós estamos no meio do livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Atos. Atos, capítulo 14. Vai ser algo lindo, transformador para a sua vida. Lembrando que as aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas no meu YouTube. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Por isso, se liga aí, se torne membro do meu canal do YouTube para você participar dessas aulas que tem sido assim fantásticas. O estudo da palavra de Deus tem sido maravilhoso. Então, já abre aí sua Bíblia comigo. Se não puder abrir a Bíblia, pelo menos fica ligado aí comigo para você estudar Atos capítulo 14 junto comigo. Diz assim, Atos 14, verso 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Eu já expliquei para vocês como Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, operavam as suas viagens missionárias. Eu falei isso na aula anterior, no capítulo 13. Eu falei que Paulo, ele e Barnabé, chegavam numa cidade, como eles chegaram aqui na cidade de Icônio, e eles iam para a sinagoga judaica. E lá eles pregavam, e dali eles saíam com aqueles que criam e fundavam uma igreja. Era assim que eles operavam. E é exatamente isso que nós vemos aqui no início do capítulo 14. Eles pregaram na sinagoga e muita gente creu, tanto judeus quanto gentios. Para você que não lembra, gentio é todo mundo de qualquer nação que não é judeu. Verso 2, mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Ou seja, os judeus foram lá e os que não creram, e fizeram a cabeça dos gentios contra Paulo e Barnabé. Verso 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Por que corajosamente? Porque existia perseguição. A perseguição estava ali na cara deles e tinha que ter muita coragem para pregar num lugar onde você sabia que as pessoas estavam contra você, né? Eles falaram corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Podemos acreditar por esse texto que todas as vezes que pregamos a palavra de Deus com coragem, Deus vem e opera seus milagres sobrenaturais no coração, no corpo, na alma das pessoas que estão ouvindo, como aconteceu aqui com os apóstolos. Verso 4, o povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Né? Houve uma divisão em Icônio. Metade da cidade estava a favor dos apóstolos, a outra metade não. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Olha aí, juntou o povo e a parte que era contra os apóstolos decidiu, né, que eles iriam maltratá-los e apedrejá-los. Não seria a primeira vez, porque vocês já viram isso acontecendo nos capítulos anteriores. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Alguém vai dizer, eles eram medrosos? Não. O texto mesmo diz, no verso anterior, que eles pregavam corajosamente. Agora, se você sabe que é uma ameaça de morte contra a sua vida, por que você vai insistir em ficar no mesmo lugar? O próprio Jesus tinha instruído os discípulos dizendo, quando vocês chegarem no lugar e pregar e o povo não ouvir sua mensagem, simplesmente saia, bate o pé, bate a poeira do seu pé e vai para outro lugar onde a sua mensagem é aceita. Então nós vemos que eles foram para cidades licaônicas, saíram de Icônio e foram para cidades licaônicas, de Listra e Derbe. Agora olha o verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado.
Ó, em Listra, um cara nunca tinha andado na vida. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Olha isso, gente. Eu como pregador, eu posso falar que eu já vi isso. Eu já vi momentos onde eu estou pregando e eu olho para o rosto das pessoas e tem gente que está dormindo, tem gente que está com aquela cara de é muito legal o que você está falando, mas não é para mim. E tem gente que te ouve com fé. Paulo estava pregando e esse paralítico estava desesperado, que ele estava tipo assim, sou eu, Paulo, sou eu, é em mim o milagre, pode mandar. E Paulo falou, levanta e fica em pé. O cara nunca tinha andado, gente, nunca tinha andado. Olha o que aconteceu. Ao ver o que Paulo fizera, verso 11, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. Eles acharam que Barnabé e Paulo eram deuses. A Barnabé chamavam Zeus, que é o principal dos deuses, né? E Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Na mitologia grega, Hermes era o que falava e Zeus era o deus principal. Verso 13. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava distante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ou seja, os adoradores dos deuses gregos e romanos, eles pegaram sacrifícios porque eles disseram, vamos sacrificar a vocês, porque vocês são os deuses Zeus e Hermes que desceram até nós em forma de gente. Verso 14, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando, homens. Rasgar as roupas antigamente, gente, era uma forma de manifestar sua indignação. Então, eles rasgaram as roupas, tipo, não tem nada disso. E olha o que eles disseram, verso 15, homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Olha o verso 18, gente. Apesar dos apóstolos terem falado estas palavras, eles tiveram dificuldade em impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Ou seja, os apóstolos tiveram, mesmo pregando, mesmo falando que eles não deveriam fazer aquilo, eles tiveram dificuldade de impedi-los de fazer sacrifícios a eles. Né? Verso 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia. Olha isso, gente. Olha esse texto aqui, se não parece que é mentira. Alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio. O que era Antioquia e Icônio? As duas cidades anteriores às quais Paulo e Barnabé tinham passado. E onde tinham feito inimigos. Que eram quem? Os judeus que não criam. Esses judeus que não criam de Icônio e esses judeus que não criam de Antioquia foram lá para Listra e Derbe. E o que eles fizeram? Verso 19 diz, mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Olha bem, a multidão achava que Paulo e Barnabé era Deus, mas quando os judeus chegaram e falaram mal de Barnabé e Paulo, a multidão passou a achar que eles eram bandidos e apedrejaram Paulo. Aí Paulo ficou igual morto. Eles arrastaram Paulo e jogaram ele fora da cidade. Mas olha o verso 20. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Gente, alguns dizem que Paulo viveu uma ressurreição. Eu não creio nisso. Eu creio que ele deve ter desmaiado ou fingido ter morrido. E ele foi levado para fora. Agora olha que interessante. Que horas Paulo se levantou? Quando os discípulos se reuniram ao redor dele. Sabe que hora eu e você temos que nos levantar? Para poder servir os discípulos de Jesus. Quando os discípulos de Jesus chegarem ao nosso redor, nós temos que nos levantar,
mesmo que a gente esteja fraco, mesmo que a gente esteja apedrejado, mesmo que a gente esteja triste, mesmo que a gente esteja vivendo lutas, nós temos que servir os irmãos na fé. E aí a Bíblia diz que por causa dessa perseguição em Listra, Paulo e Barnabé no dia seguinte foram para a outra cidade, Derbe. Verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Isso aí já é em Derbe. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, que eram as 3 cidades anteriores onde eles tinham passado. Olha se eles são corajosos ou não. Nas 3 cidades eles tinham sido perseguidos. Eles pregaram em Derbe, depois voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Fazendo o quê? Olha o verso 22. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, vamos ver como que Paulo e Barnabé fortaleciam os discípulos. Olha o que eles falavam para eles. É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Gente, vocês conseguem entender o que é isso? Isso é o evangelho de verdade. Paulo e Barnabé não consolavam os discípulos falando assim, vai dar tudo certo. Não, essa mensagem aguada, ela é pregada hoje. Hoje, lá na época dos apóstolos, sabe como é que um irmão consolava o outro na fé? Sabe como é que um irmão fortalecia o outro na fé? Dizendo assim, gente, nós vamos passar lutas e provações mesmo, mas fica firme. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Era esse o discurso dos apóstolos para que os discípulos permanecessem firmes em Cristo. Não é essa coisa de vem para Jesus que tudo vai dar certo. Isso é mentira, gente. O crente tem lutas, o crente tem dificuldades, né? Então, era assim que eles pregavam, que eles fortaleciam os irmãos. Verso 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. O que significa isso? Que Paulo e Barnabé iam passando pelas cidades, eles iam fazendo discípulos, e o que ele fazia? Eles voltavam nas cidades e pegavam e colocavam alguém como pastor daquela igreja. Ou seja, eles elegiam alguém que seria o presbítero, né? Ou ordenaram, né, pastores para cuidar dos crentes de Antioquia, de Listra, de Icônio, de Derbe. Era assim que os apóstolos trabalhavam. Muito interessante isso aqui. Não deixava eles soltos lá, não. Verso de número 24. Passando pela Psídia, chegaram a Panfilha. E tendo pregado a palavra em Perge, desceram até Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde haviam sido encomendados à graça de Deus para a missão que haviam completado. Ou seja, eles passaram por mais essas outras cidades e por fim pegaram um navio de volta para Antioquia, de onde eles haviam sido enviados para essa viagem missionária. Eles tinham sido enviados da igreja de Antioquia, não de Jerusalém. A igreja de Antioquia abençoou Barnabé e Paulo para eles irem para essa viagem missionária que está terminando aqui agora. Verso 27. Chegando ali em Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. O que a gente vê aqui? Prestação de contas. Paulo e Barnabé não eram os líderes, eles eram os enviados. Quando eles saíram de Antioquia e pregaram nessas cidades todas, depois eles voltaram para Antioquia, já tinham colocado pastores em cada cidade, já tinham pregado e ganhado discípulos em cada cidade, já tinham sido perseguidos em cada cidade, aí eles voltavam para Antioquia, prestavam relatório de tudo que tinham feito e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Isso aqui, gente, um texto desse vale ouro, porque ensina como eu e você devemos nos comportar. Nós temos que ter gente para quem prestar conta também. Nós também não podemos ser enviados por nós mesmos, nós temos que ser enviados pela igreja. Mas uma lição muito grande que eu quero deixar aqui. Quando você for apedrejado, quando você for maltratado, não largue a obra que você está fazendo para o Senhor, mas por causa dos discípulos, se levante e continue a fazer aquilo que Deus tem para você. Apedrejaram Paulo, mas depois que arrastaram ele para fora da igreja, quando os discípulos se reuniram ao redor dele, ele se levantou para continuar fortalecendo os irmãos. Pai, eu abençoo cada pessoa que assistiu essa aula e eu te peço, ajuda-nos a sermos fortalecedores dos irmãos.
Muita gente me assistindo aqui agora pensando assim, mas quem vai me fortalecer? Deus. Faz essas pessoas entenderem de uma vez por todas que nós recebemos força quando damos força. Nós recebemos alívio quando damos o alívio. Nós recebemos cura quando damos cura. Que possamos ser como os apóstolos, que mesmo apedrejados e perseguidos, passavam por toda parte fortalecendo os irmãos. Eu abençoo cada uma no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Quero lembrar vocês que amanhã, terça-feira, 19 horas, temos aula e quarta-feira, 19 horas. Mas as aulas das quartas são somente para membros exclusivos do meu canal do YouTube. Se você ainda não é membro do meu YouTube, clique no botão tornar-se membro do canal. Você vai pagar R$ 14,90 por mês, mas vai ter acesso ao conteúdo exclusivo que já passou e ao conteúdo exclusivo que virá. Também quero que você vá na loja do Lucinha adquirir livros. Olha esse livro, Homem, Lugar Onde Deus Habita, do A.W. Tozer. Tem esse livro fantástico que eu escrevi, Força para Perdoar, Coragem para Pedir Perdão. Você que precisa deve ler esse livro, é fantástico. Aqui para as mulheres, olha, Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Esse livro é para todas as meninas, para todas as mulheres. Esse outro, Entendendo Galardão e Recompensa. Você que não entende bem essa questão de recompensa, galardão no céu, no inferno, como é que será? Fiquem firmes, é um livro que eu escrevi para adolescentes e jovens se manterem firmes nos caminhos do Senhor. Tem esse outro livro aqui, olha, Andando com o Tanque Vazio. É um livro fantástico sobre saúde emocional. E por último, um livro que todo mundo já comprou. Se você ainda não comprou, você é muito doido. O Fim da Ansiedade. Vendeu 150 milhões de cópias esse livro aqui. É um sucesso de vendas no mundo inteiro. Então todos esses livros aqui estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas pulseirinhas como essa, muitos tipos de Bíblia, camisas da nova coleção, vestidos. E nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para vir para as 3 caravanas que nós temos para Israel. Temos uma agora para setembro de 2023, onde iremos para um cruzeiro marítimo pelas ilhas gregas e Israel. Uma outra caravana, onde iremos em março de 2024 para Dubai e Israel. E uma terceira caravana, onde iremos em outubro de 2024, somente para Israel. Acesse hoje o site viagemcolucinho.com.br, leia lá o roteiro, a forma de pagamento e vem conosco na melhor viagem da sua vida. Galera, Deus abençoe muito vocês. Amanhã, 19 horas, estamos juntos aqui. Deus abençoe e sejam loucos por Jesus.